Olá, o Papo com o Terapeuta de hoje recebe aqui Adolfo Mendes Areias, cirurgião dentista, chefe de escotismo, atleta de alta performance, um cara que traz pra gente aí muitos aprendizados, muitas experiências de vida. E um dos pontos fortes do Adolfo é transformar sonhos em tarefas. Isso aí eu admiro muito nele e hoje eu quero conversar um pouco mais sobre isso com ele. E ele também está trazendo aí alguns assuntos para compartilhar com vocês. E aí, Adolfo, tranquilo? Olá, boa tarde. É uma honra estar aqui, falando com você por dois motivos. Um é essa oportunidade que você está me dando de contar a minha história, e a outra está com você, que é um amigo aí de longa jornada, um camarada que eu considero muito. Estou disponível. Bacana. Adolfo, recentemente eu fui no seu aniversário de 50 anos, né? 50. Cada um saiu dali com uma percepção, né, nós somos fragmentos de percepções, né? Cada um dentro do seu universo enxerga de uma forma, né? E eu fui para casa com uma percepção bem interessante que eu gostaria de compartilhar com você. Você trouxe ali muitos elementos da sua história, né? E eu estudo os 7 níveis neurológicos. Então eu tenho o ambiente, as crenças e valores, né? Enfim, até chegar no legado, na espiritualidade. E essa integração da nossa história, toda vez que ela é contada, a gente tem a oportunidade de entrar nos meandros ali para ressignificar bastante coisas, né? Como é que foi essa experiência? Alguns anos atrás, me deu essa necessidade e essa vontade de contar minha história. Você falou numa coisa muito interessante, né? Contar a nossa história, você reafirma aquilo de novo. E você começa a enxergar, dependendo da fase de vida que você está, várias nuances daquela história. Eu quis contar essa trajetória desde a minha infância até meus 50 anos. Cada vez que eu ia lá na minha infância e me trazendo reflexões que hoje fazem sentido para mim. Então, eu tive contato com esportes com 2 anos e meio. E aí eu vim caminhando, contando também da faculdade, da minha relação com a odontologia. Pude ter a oportunidade de ter isso nos meus 50 anos. E lá eu trouxe essa compilação de várias fases da minha vida. Recontar a história, né? Juntar esses elementos é um trabalho terapêutico, né? De ressignificação de muitas coisas, né? Há alguns anos atrás, e até pouco tempo atrás, eu usava muito a palavra perdido. O Adolfo precisou se perder para se reencontrar. Como que eu fui me reencontrando? Um dos meus pilares do meu reencontro foi exatamente isso que você está falando. Recontar a minha história. Saber quem realmente você foi e o quanto aquilo é importante hoje. Fazer a recontagem dessa história, ir na minha infância, olhar em fotografias e conversar com pessoas que lembraram o momento da minha infância, adolescência, as minhas relações de amizade, faculdade, pôde trazer de volta o meu senso de si, quem realmente eu sou, e às vezes estava guardado. Então eu pude ver o quanto foi importante para preencher lacunas da minha busca. Porque a gente quer ou não, de forma consciente ou não, a gente é um buscador. E eu sempre me defini como um tal, né? E hoje eu sei que esse buscador, ele só vai encontrar as respostas dentro de si. Mas esse alicerce de você ir na sua história e olhar para cada capítulo, ir lá e fazer reflexões daquilo com pessoas que estavam lá, com memórias afetivas que estavam lá, e você ser honesto com você, te liberta de muita coisa. Tanto da minha infância, adolescência, e para mim hoje, eu usaria essa palavra, foi libertador para mim, recontar a minha história, reafirmando quem realmente eu sou, da onde eu vim, minhas origens, minhas crenças, o que eu precisei confrontar de algumas, deixar outras, algumas que eu estou amarrado até hoje. Então, para mim, eu acho que todo ser humano tinha que recontar a sua história. Para mim, tinha que ser isso nos 30, nos 40, e eu fiz isso nos meus 50 anos. Então, para mim, uma dica que eu falo é reconte a sua história. É extremamente importante, nem que seja para si. Um outro ponto interessante também, assim, que eu vejo na sua personalidade é a sua capacidade de conexão com as pessoas, né? Você busca, você vai ao encontro das pessoas, né? Esse movimento de contar a história, sua história, e também te abre para ouvir a história do outro. Você já teve com Tony Robbins, né? Essas ferramentas de acesso ao interior
Você acredita que contar uma história é uma ferramenta de acesso ao nosso inconsciente também, de trazer à tona alguns elementos e dar sequência na sua caminhada? Você acha que é uma ferramenta? Totalmente, totalmente. Tanto que isso é um fundamento até da psicanálise, que a cura vem pela fala, nas vias terapêuticas que você tem que se abrir, tem que mexer na sua caixinha de Pandora, mas eu quero trazer a palavra conexão. Foi a palavra que fez grande diferença na minha vida. A frase que tem na minha empresa, a Dentes Odontologia, primeiro é conectando pessoas, vírgula, transformando sorrisos. Tanto adoro pessoas quanto careço delas. Foi a conexão com pessoas, por gostar de pessoas, querer buscar ser melhor com pessoas, que eu pude ir ao encontro de mim mesmo. O nível de conexão que nós temos na empresa hoje é tão alto que faz a empresa ser reconhecida como uma das referências de clínica odontológica humanizada na região noroeste de Goiânia. Quem vai lá na sua clínica também vê, né, que ela tem uma alma, não é uma empresa racionalizada ali, né, as pessoas olham no seu rosto, as pessoas sorriem, né, abrem a porta, te atendem, né, os odontólogos também, né, os cirurgiões dentistas também têm esse tratamento humanizado, né? Hoje fala muito de cultura empresarial. Você considera que conseguiu implementar algum tipo de alma no seu negócio? Como é que você inoculou, digamos assim, dentro de um organismo, né, que é uma empresa, essa parte da alma da empresa? Nenhuma empresa é maior do que a cabeça do gestor, a alma do gestor. E nenhuma empresa tem como existir se não existir como a alma daquele gestor. Essa cultura da empresa hoje, ela está sendo cada dia mais visível. Tem que entrar nessa cultura. Só abrindo um parênteses, acabamos de fazer a admissão, vai fazer agora 3 meses em setembro, e a gente vai realmente contratar uma pessoa que está em teste. E ela vem de uma empresa que não tem essa cultura. Que não existe certo e errado, é só uma cultura diferente. Que eu nunca defendi que um atendimento humanizado ou uma clínica que dá muita importância para a conexão humana como a minha, ela é a certa. Ela só é um estilo de clínica. Atendimento, mesmo numa época tão tecnológica quanto hoje, ainda é o grande diferencial. Ainda mais quando é um atendimento humanizado, onde que não só olha a pessoa pelo que ela vai gastar ou comprar na sua prestação de serviço, mas sim um ser humano como um todo. Eu tenho o prazer de falar que eu tenho uma clínica odontológica humanizada. Eu consigo colocar o meu coração, minha alma, dentro de um propósito de prosperidade financeira também. Sem lucro não tem poesia, e sem poesia também não tem lucro. Uma dualidade muito bonita aí, entre coração, razão, atendimento humanizado e prestação de serviço. Por isso que eu demorei muito para escolher a frase que define a minha empresa. Conectando pessoas, transformando sorriso. Doutor Adolfo, você como gestor, acredita que o desenvolvimento pessoal ele é importante para essa prosperidade? Como é que você trata isso com os seus colaboradores? Como gestor e como pessoa, eu falo que hoje é impossível não linkar autoconhecimento com gestão, porque há uma crise de controle emocional em todos os níveis, de maneira globalizada. O nível de pessoas que são liberadas, demitidas, é grande demais pela falta de controle emocional, pelas suas habilidades emocionais em relação às suas habilidades cognitivas, o quanto ela sabe fazer e o quanto ela sabe lidar com aquela situação. Eu diria, Lúcio, que não é importante, é fundamental e quase que obrigatório cada dia mais o ser humano se conhecer suas habilidades, seus mecanismos emocionais, como ele funciona emocionalmente, para saber quanto ele aguenta de pressão, quanto ele vai aguentar de trabalhar a paciência para dar uma resposta, quanto ele está preparado de resiliência para pegar algo e transformar aquilo numa solução, porque o mercado de trabalho quer gente que soluciona o meu problema. Eu, como gestor, os meus colaboradores e meus prestadores de serviço parceiros, eles têm que solucionar os meus problemas. E precisam tanto da habilidade técnica, mas principalmente da habilidade emocional. Por isso que nas empresas tem pessoas que sabem bem menos, mas solucionam os problemas, aguenta a pressão, então em cargos de hierarquia lá em cima. Não pelo que ela sabe, mas o quanto ela suporta a resolver um problema, a resolver uma pressão. Porque se você suporta, se você aguenta, se você é resiliente, pega problemas de uma empresa e soluciona, o gestor não quer nem saber onde você formou, o que você tem de diploma. Ele quer saber que você é preparado para resolver um problema, aguentar a pressão e estar no outro dia tranquilo na empresa. Então, essa questão do autoconhecimento, linkado com empreendedorismo, com gestão, hoje para mim é fundamental, é critério de seleção.
Então, não entendo hoje no mercado como que alguém consegue se situar no mercado sem desenvolver essas habilidades emocionais. Você diria que é fundamental para um líder desenvolver inteligência emocional? Eu acredito que todo ser humano lidera alguma coisa, nem que seja ele mesmo, se ele for um ermitão, a partir desse princípio que todo mundo tem que exercer essa liderança, porque senão não dá para viver a vida. E o líder que lidar com pessoas, que enxerga potencial numa pessoa que pode ser desenvolvido, sabe que aquela pessoa tem muito conhecimento técnico, porém tem que desenvolver essa habilidade emocional, ele consegue enxergar isso, consegue trabalhar, motivar a pessoa a enxergar aquilo e se desenvolver, e a pessoa devolver aquilo como forma de gratidão e no trabalho falar que adora, ama trabalhar lá, isso é a maior beleza de um líder, é ter esse retorno de gratidão. E para mim a definição de liderança é enxergar o potencial de alguém para fazer ele enxergar, para ele exercer aquilo e devolver isso para mim, para ele também, que ele vai ganhar muito isso. Senão, como que ele vai fazer a gestão de pessoas? Como que ele vai entender as limitações de pessoas? Como que ele vai entender que aquela pessoa pode ser desenvolvida? Então, o líder é um terapeuta, né? Faz a pessoa vir, né, parir si mesmo, né? Todo líder é um terapeuta. Todo ser humano que tem a sensibilidade de enxergar alguém e o potencial de alguém, acredita naquele potencial, mesmo que a pessoa em si não a enxergue, não enxergue em si, ele é um líder e também um terapeuta. Mas todo líder autêntico, ele quer o melhor da equipe. Ele quer desenvolver a equipe. Ele quer mostrar que você tem um potencial. Deixa eu te mostrar. E a pessoa vivencia aquilo, aí sim, você lidera ele realmente de verdade. Aí ele te segue. Aí ele te segue. Quando você enxerga o potencial, trabalha, elas entram de uma forma e saem de outra. O líder tem sim que entender sobre autoconhecimento, entender sobre relações pessoais, para ele enxergar além das palavras, além do que a pessoa enxerga normalmente na aparência das pessoas. E o esporte, como é que ele agrega nisso tudo? Com as metas, com o crescimento de pessoas, desenvolvimento espiritual, desenvolvimento da clínica, desenvolvimento pessoal. O esporte ele tem uma função primária aí? Se eu fosse dividir os pilares que sustentam a minha história, como o sustentáculo de uma casa, eu diria que o esporte é um deles. Valores tão fortes que eu percebi ao longo da minha caminhada, como disciplina e determinação, então eu não seria tão disciplinado e determinado quanto eu sou se não fosse o esporte. Mas é difícil achar um esporte com tamanha obediência na hierarquia quanto o judô. E eu acho um esporte belíssimo por esse trabalho de respeitar os mais graduados, pois os mais graduados lideram você, te ensinando os princípios de obediência, determinação e liderança. Esses três pilares formaram totalmente a minha personalidade, minha trajetória. E, com certeza absoluta, foi uma das decisões mais acertadas do meu pai, que é um dos meus grandes, se não o maior mentor da minha vida. Com 2 anos e meio, colocou eu lá na academia de judô. E eu só dormia. Mas não interessa. Eu estava vivendo aquele espírito. Com 3, 4 aninhos, comecei a levantar e a lutar. Então, quer disciplinar um filho seu, um colega, uma criança? Coloque ele dentro de um sistema onde que isso é respirável, onde que é da cultura do sistema. E isso, o esporte coletivo, sério, que tem uma liderança séria, e graças a Deus o judô tinha, né? Eu agradeço enormemente pela existência do meu grande sensei Yamaguchi, e agradeço muito a meu pai de ter escolhido a gente para fazer judô, eu e meu irmão. Então, respondendo a sua pergunta, o esporte é um dos pilares que me fez ser uma pessoa onde chegou, tanto não só na gestão de uma empresa, desde a minha origem até onde que eu consegui levar essa empresa, mas também nos esportes que eu vim praticar mais tarde. E também na resiliência da vida, que ele fez eu aguentar pressão e no outro dia estar pronto de novo. Que eu já digo, Lúcio, que essa resiliência já veio do esporte de aventura, da minha fase adulta. Também recontando a minha história, eu pude ver isso. O judô, na minha infância, me trouxe valores como obediência, disciplina e determinação. E esses 20 anos que eu vivi de forma amadora, quase que profissional, no mundo dos esportes de corrida de aventura, de 2002 a 2022, e hoje eu pratico de forma com meu filho
esportiva mesmo, amadora, mas ele me trouxe resiliência. O quanto a corrida de aventura também eu tenho gratidão. Então, de um modo geral, não falando só desses esportes que eu vivi, atividade esportiva é algo fundamental para formar valores na vida de uma criança. Quanto mais novo, mais eu indico. Mas qualquer idade, em qualquer nível, em qualquer fase da vida, quer adquirir disciplina, obediência e determinação, entra num ambiente esportista onde que existe liderança e essa cultura. O judô é um deles. Nessa fase da corrida de aventura, você poderia falar de alguma experiência extrema assim que você teve? Corrida de aventura, para mim, é uma metáfora da vida. Se uma pessoa ficou enclausurada dentro de um quarto até os 18 anos e nunca viveu, coloca para fazer corrida de aventura. E ela vai ter todos os ensinamentos se viver em grupo e vai ter todos os valores a serem trabalhados numa sociedade, numa comunidade. Eu vou contar um pouquinho o que é corrida de aventura e, dentre isso, vocês vão entender que valores ela traz para a nossa vida. Corrida de aventura é uma atividade multisport, são várias práticas esportivas dentro da corrida de aventura, desde canoagem, bicicleta, a corrida ou trekking, tem esportes rapel ou escalada, né? E tem várias outras atividades que eles colocam junto também, que é individual de cada prova. E aí, dentro da corrida de aventura, você tem que ter uma equipe, normalmente formada por 3 homens e uma mulher, mas tem que ter um componente feminino. E dali, Lúcio, já começa a maior experiência da metáfora da vida. Você tem que planejar para fazer uma corrida de 1, 2, 3, 4 ou 5 dias. Exige extremo força física e mental, talvez mais mental. Se exige de você preparo físico, vai exigir que você se discipline para treinar tal dia, tal horário. Então você já se planeja, você já é obrigado a fazer planejamento. Se exige esforço mental, vai exigir de você planejamento, avaliação minuciosa, porque você vai lidar com centenas de erros numa prova só. Não existe uma equipe de corrida de aventura que não erra. As que ganham, as que erram menos, não as que só acertam. Então, olha a metáfora da vida. Todos nós erramos. E a fonte do erro é uma dádiva de Deus, porque a melhor forma da gente se fazer melhor é frente ao erro, frente aos conflitos. Graças a Deus, Deus criou os conflitos e os erros. Porque sem eles, a gente ia ser o quê? A gente ia ser pessoas insuportáveis, perfeitas. Então, a partir disso, você já tem que se planejar. No dia da prova, você tem que planejar a trajetória, não pode deixar o companheiro a 100 metros de distância. Se ele está mais fraco, você tem que carregar a mochila dele. Se você está com fome e a equipe não, a equipe tem que parar e dividir a comida. Se a minha comida acabou, eu preciso ser alimentado e tem que ser pelo um dos meus parceiros. Olha o nível de solidariedade, fraternidade que existe na corrida de aventura. O mais forte na corrida não por obrigação, mas por trabalho em equipe, tem que carregar a mochila do mais fraco. O melhor em orientação, todos têm seus papéis e funções. Então, corrida de aventura me moldou mais ainda, me preparou mais ainda para a vida como vida em comunidade. Se eu tenho mais, então deixa eu ver quem está do meu lado, tem menos e precisa. Se eu estou mais forte, quem que eu posso ajudar? Se hoje eu estou com uma empresa próspera, a clínica, quem que eu tenho que contribuir? E a gente começou a fazer um trabalho social agora no assentamento Estrela d'Alva, lá perto de casa. Então, se eu estou mais forte, quem que eu posso ajudar? Do mais fraco. Ninguém pode se distanciar. Se eu estou morrendo de sono e é madrugada, e a equipe não está morrendo de sono, todos têm que parar para dormir, porque eu preciso dormir. Então, a corrida de aventura é um esporte em grupo que trabalha essa comunhão fortíssima que exige um nível de resiliência e aceitação, paciência, trabalho mental, físico e até espiritual, porque você se torna uma pessoa diferente quando você entra na corrida e sai.
E eu tenho certeza que espiritualmente você não é o mesmo desde quando entrou. Somando todos esses valores. Acreditando que espiritualidade é um degrau da evolução humana. A partir do momento que alguém sobe um degrau, evolui em algum aspecto e ele enxergou nele mesmo e aceita aquilo e toma uma decisão para mudança, para mim isso é a definição de espiritualidade. Então, para mim, tem sim uma relevância espiritual também. Corrida de aventura, trabalho mental, o físico e o espiritual de qualquer ser humano. E é um esporte que exige muito nesses 3 níveis. Então, eu devo total gratidão para a corrida de aventura. Me ensinou e me deixou mais bem preparado. Por quê? Me fez enxergar. Olhei para mim mesmo como participante desse quarteto que na próxima corrida posso fazer para melhorar. Não o que o outro fez, sem culpar o outro. Ah, e perdemos porque o meu parceiro não conseguiu pedalar e eu chegar. Não. O que da próxima vez posso fazer para o meu parceiro que não conseguiu pedalar? Porque eu também já tive o mais fraco. Já passei mal. Posso contar um trecho de uma corrida de aventura? Que na verdade foi isso que você me perguntou, né? Uma corrida chamada Ecomotion. Era uma corrida muito conhecida no Brasil, fazia parte do circuito mundial. Ela foi no Rio de Janeiro, 2012. Eu, Wagner, Denise, se não me engano, Clayton. A gente passou 4, 5 dias e faltava uma perna de 50 quilômetros de canoagem em alto mar. Tínhamos que sair de um vilarejo, contornar a Praia Grande e parar em Paraty. E a Denise, numa canoagem anterior, passou mal, muito mal. E a gente vem lutando para superar cada trecho da prova. Quando, de repente, eu entro, nós 4 entramos de novo. Ela passou mal nessa canoagem e passou meia hora que ela estava passando mal e eu passei. O Cleiton amarrou o barco da Denise, a gente não conseguia levantar o remo. Eu também não conseguia levantar o remo. Me dava ânsia de vômito e eu não tinha nada no estômago para vomitar. O Wagner, capitão da nossa equipe, amarra meu barco, remo em alto mar, contra a maré, ventando. O que você acha que aconteceu? 50 quilômetros de canoagem. A gente ia ficar lá uma semana remando. Não saía do lugar. Porque como que ele dá conta de arrastar alguém? Mas ele arrastava. 1 metro por minuto. Mas ia. Só no episódio desse, dá para tirar muito ensinamento. Quando o aluno está pronto, qualquer episódio, experiência da vida é o mestre. E de uma experiência dessa dá para tirar muito ensinamento. O Wagner saiu nadando, remando, encontrou um barco pesqueiro, tinha um cara pescando em profundidade, roubá-lo. Ele parou o cara na pescaria, o cara não queria ir, ele falou, não, meu amigo, não é questão de querer, você tem que me ajudar. Os 2 ali vai dar um piripaque, estão vomitando. E a gente está em alto mar, cadê o continente aqui? O cara meio zangado, parou de pescar, pegou a lancha dele, foi lá, resgatou a gente, puxou e levou. E a gente continuou a prova, descansou numa ilha e continuou a prova. Cara, isso é um resumo do que é corrida de aventura. Você está em alto mar, olha a metáfora da vida. Você está em alto mar, o que é o mar? A vida, camarada, que você não sabe de nada o que vai acontecer. E cadê o continente, meu Porto Seguro? Que continente que é esse? Que Porto Seguro é esse que você pensa que existe na sua vida? Cadê? Em alto mar. Eu passando mal, vulnerável, dependendo de qualquer coisa. Eu dependia de uma criança ali. Não dava conta de conversar. Vomitava, não dava conta de levar o remo. A Denise também não. 2 camaradas bons puxando a gente, não estava rendendo. Um se arrisca, busca ajuda, porque o grupo tem que terminar. Cara, isso é belo. Como isso não é espiritual? Como isso não exige como isso não existe do emocional de alguém? Como isso não exige do físico de alguém? Como alguém tão sincero, como que alguém vai fugir daquela situação? O que o Wagner fazia? Fazia o quê? Se a gente está em alto mar, vai gritar? Vai chamar quem? Vamos fazer, vamos orar? Vamos. E podemos orar e devemos orar. Mas oração com atitude vale muito mais. Ele foi lá e foi atrás do pescador e chamou. Cara, e essa foi uma das centenas, milhares de situações na Serra do Mar. A gente encharcado, 3 da manhã, até o peito, num pântano, lá em cima, numa bimboca. Encontra 4 equipes, cada um vai navegar para ver
Ninguém sabia onde estava. No final das contas, cada um foi para um canto. Todo mundo continuou perdido. Fome, sede, pântano, encharcado, andando a 1 quilômetro. A gente andava 1 quilômetro em 1 hora. Então, se essas experiências que trabalham o seu limite mental, físico e espiritual, como corrida de aventura, cara, elas te fazem crescer. Ou não. Eu posso simplesmente falar, não quero isso. Que coisa absurda. Que já vem o cara que reclama da vida, que justifica tudo, que culpa a vida. O que eu vim fazer aqui? Olha esse mar, e agora? Cara, toda decisão minha é uma decisão que é responsabilidade minha. A consequência, eu que colho. A decisão tomada por mim, a consequência, eu sou responsável. Sendo assim, cara, a corrida de aventura, frente a esse episódio que eu te apresentei, que foram vários. Na verdade, toda corrida de aventura, se prepare. Porque o que você planejou, outra coisa linda de corrida de aventura, você faz um planejamento. Olha a metáfora da vida de novo acontecendo. Então Receita eu de vou bolo. sair. Isso. Então, 2 horas eu vou colar com Lução e eu vou fazer meu podcast, depois eu vou para casa, receita de bolo, e depois chego em casa, janta, acordo. Cara, vem a vida e faz assim, ó. Vá. Opa! E aí a vida faz você fazer o quê? Recalcular a rota. Recalcula a rota, meu filho. Porque a rota que você escolheu, eu já baguncei ela todinha. Porque você não está no controle de nada. O quanto você está preparado para recalcular a rota é o quanto você consegue ter sucesso na vida. Agora, o quanto você está conectado a só a sua rota, não aceitando que a sua rota vai mudar, cara, você está preso no lugar para o resto da vida, meu irmão. Para o resto da vida. Aceita que você vai ter que recalcular a rota. E é isso na corrida de aventura, cara. Aí a gente planeja tudo. Então, comer nesse horário e pedalar, e vamos chegar 3 horas naquele horário, e aí a gente dorme 5 da manhã. Cara, teve que dormir 3 da tarde do outro dia, porque 3 da manhã estava remando num freak, como que eu ia dormir? E a fome e tudo. Então eu digo que corrida de aventura para mim é um grande ensaio para a vida, cara. Porque desde a largada dá tudo errado. Esqueceu a comida tá frio. Posso contar um outro episódio? Pode. La Misión, uma prova que acontece na Patagônia, Argentina. Normalmente ela tem em média 166 quilômetros. Aconteceu em 2013, em fevereiro de 2013. E você atravessa 7 montanhas de verdade da região ali de Vila Langostura, depois de Bariloche. Quase praticamente na cordilheira entre Chile e Argentina. E eu vou super bem preparado, preparei muito, como a gente, mais uma vez, essa metáfora da vida, preparei, fui no nutricionista aqui em Goiânia, o melhor de Goiânia, levei as comidas, mochila, comprei. Vamos fazer a prova, largada. De cara, o seu planejamento já foi para a água, tudo para baixo. Porque já peguei uma nevasca de ventos de menos 20 graus Celsius, de 100 a 120 km por hora. Eu fui tirar o meu colchãozinho de dormir para mudar de posição, o vento chicoteou em frações de segundos. Eu falei, nossa, colchãozinho já perdi. Se eu perder o resto, eu morro aqui. Onde que você não viu um companheiro seu a metros? Aí o que você tem que fazer? Olha a metáfora da vida. Assim é a vida. Ventos de 120 km por hora, menos 20 graus Celsius. Eu não visualizava nada no alto da montanha na Patagônia. Tudo planejado. Aí vem a vida, Lúcio. Fala assim, seu planejamento aqui não funciona, não. Você está preparado para as novas, aparecimento de novas, como é que eu falaria? Situações? Se você não estiver preparado, posso e não vou planejar? Claro que tem que planejar. Mas esteja preparado para o plano B, C, D, E. Morrendo de fome, fiz a primeira montanha congelante. Estou descendo a montanha para pegar para outra montanha. Tiro minha bisnaguinha com meu mel que eu levei, morrendo de fome. Meu mel congelou. Fiquei sem comer até o quilômetro 60, comendo só bisnaguinha. Agradecendo por ter bisnaguinha. A corrida de aventura, eu digo que é trabalho no limite. Você conhece muito bem uma caminhada que eu faço chamada Superit. O Superit nada mais é do que tirar você dessa zona de limite, dessa zona de conforto. Falando do Superit de forma resumida, é só isso. Eu tenho, o Lúcio tem, todos nós temos a nossa zona de conforto. Tirando você da zona de conforto,
tem vida além dessa linha. Tem perspectiva, tem prosperidade, tem abundância em volta dessa linha, dessa zona de conforto. Só que a gente não acredita, a gente é programado para não acreditar. Aí a gente fica na bolha para o resto da vida. Fazendo uma comparação também da metáfora, né? Da caverna de Platão. Então, para empreender também não existe temperatura ideal, pressão ideal. Sempre a gente vai ter que se lançar nessa aventura de empreender também, né? Você trouxe muitos aprendizados da corrida de aventura para o mundo empreendedor, né? E você tem um projeto muito bonito, muito bacana, que eu já tive a oportunidade de participar, que é o Superit, né? Fala um pouco desse programa, como é que funciona o Superit? Existem 2 tipos de pessoa. As que querem empreender e as que não vão empreender, que são as CLTs. E só uma palavra define a diferença entre essas pessoas: correr risco. Quem empreender, coloca dentro da sua alma: eu estou disponível e disposto a correr risco pelas decisões que eu vou tomar. Mas você quer economizar dezenas de custos de empreendedorismo, é só cravar na sua alma: eu estou disposto a assumir com total responsabilidade os riscos da minha decisão de empreender. Cara, aí você entra na fila dos empreendedores. Cara, eu quero ficar em casa, assistir minha televisão e não quero sair, não quero nada, estou tranquilo. A fila do CLT. Camarada, Supera-te é um resumo de tudo que eu fui e tudo que eu quero deixar na minha história de vida. Para quem faz sentido e consegue ler o Supera-te, ele é esse resumo, porque ele é uma ideia de um projeto do Adolfo escoteiro, o Adolfo esportista, o Adolfo empreendedor, o Adolfo do conhecimento e desenvolvimento humano, o buscador que quer melhorar sempre, fez tanto curso, formação básica e avançada de PNL, foi ver o Tony Robbins lá. Essa mensagem, eu diria que é uma mensagem que eu quero deixar para quem quer e precisa estar disposto a entender aquilo naquele nível. Supera-te nada mais é do que provocar pessoas, para quem aceita ser provocado. O Supera-te, ele é um evento de caminhada em Pirenópolis. O objetivo não é nem a caminhada. A caminhada é só um veículo de transporte, de movimentação. O propósito do Supera-te é muito maior. É provocar as pessoas o tempo inteiro. Provocar a quê? A sair da zona de conforto. Porque a zona de conforto, ela nos conforta, mas também nos assassina. Porque tem gente passando muito mal, porque não tem a coragem de pisar o pé um pouquinho para fora. Em todos os níveis, relacional, trabalho, pessoal. Então o Supera-te de cara vem com essa proposta. E é uma proposta belíssima. Porque de cara ele já faz você estar 5 horas da manhã num lugar. Então você já tem que acordar 3h30, 4 horas. E depois vai te provocando. Nós fazemos um trabalho bonito, fazemos perguntas, fazemos... Você sabe que a minha palavra é conexão. O nível de conexão dos participantes do Supera-te é bacana. A gente tem que se conectar na van. A turma chega muito conectada, já cria uma egrégora, já cria uma comunidade. Aquela comunidade, dali já começa todos os ensinamentos. E trabalho mental, físico e espiritual. Através de ferramentas dinâmicas, eu provoco as pessoas o tempo inteiro. E o feedback delas, de todos os níveis, porque no Supera-te vai gente que nunca caminhou, nunca foi provocado, nunca confrontou a si mesmo, e nós temos dinâmicas que confrontam você com você mesmo lá. Então, de um certo modo, faz um sentido para cada um, dentro do estilo de vida de cada um, para cada um faz um sentido diferente.